Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Roberto Rachevsky sobre um tema em que ele está sempre batendo nessa tecla, que é sobre a educação. O título, necessariamente polêmico, como só ia acontecer com o nosso querido Rachevsky, o governo não deveria se envolver com a educação. A ideia aqui, como sempre, é defender a retração do Estado, que se combata, que se fuja ao excesso de intromissão dos burocratas do Estado e do governo nos setores da sociedade, da vida social, entre eles os setores dos serviços relacionados à educação. A gente sabe que é uma bandeira que tem polêmica interna entre os liberais. Você tem liberais que defendem, por exemplo, a política de voucher, que não deixa de ser uma política de ação estatal no campo da educação, você oferecer por verba pública, por imposto, você oferecer ao mais pobre, o acesso a um colégio, ainda que esse colégio seja privado, é uma ação do Estado. O nosso Rachevsky acredita que se deve combater qualquer presença do Estado nesse serviço, seguindo ali a receita liberal clássica, objetivista, de você se concentrar na questão da segurança, na questão dos contratos e não ir para mais nada. Alguns liberais clássicos defendem essa restrição. Então aí é um posicionamento, e a gente vai ao longo do Flash de hoje frisar muito isso. O IL tem a missão, entendam isso, tem a missão de oferecer alternativas, de oferecer discussão, de ser uma tribuna para todas as vozes do espectro do liberalismo se expressarem. Por mais que às vezes, e muitas vezes, essas ideias se choquem. É com esse choque que a gente cresce, com esse choque que a gente se enriquece. Saindo de educação e indo para um outro tipo de educação, aquela do respeito com a coisa pública, do respeito com as pessoas, do respeito com a sociedade, que devem ter, no caso, os nossos representantes, nós temos um artigo do Júlio César Cardoso, CPI da Lava Toga inquieta o presidente do Senado. A ideia aqui é fazer referência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, que vem oferecendo alguma resistência ao avanço da CPI da Lava Toga, que vem investigar aí as atividades do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, as suas investidas nas searas que não lhe cabem, os seus desmandos, os seus desvarios, com o pretexto de que avançar com a Lava Toga seria um problema para avançar com pautas econômicas urgentes, principalmente a reforma da Previdência. Nosso Júlio César Cardoso defende que o presidente do Senado não deveria opor resistências a um pedido de CPI dos parlamentares democraticamente realizado, simplesmente porque esse pedido está em ampla sintonia com os anseios da sociedade. É claro que a reforma da Previdência é uma prioridade absoluta e o Instituto Liberal, nesse caso, institucionalmente defende que a reforma avance, porque é uma questão de matemática, não é nem uma questão de ideologia, mas ao mesmo tempo também é urgente o anseio da sociedade por evitar instabilidades e prejuízos institucionais, e o STF tem representado isso nos últimos tempos. Respeito com a sociedade, por parte agora dos formadores de opinião, é também não deixar de criticar e de fiscalizar os agentes públicos. Sobre isso trata o João Luiz Mauad, um texto: a crítica é muito mais necessária do que o aplauso. É mais uma vez um tema que também vem sendo recorrente aqui no nosso Flash, que é a necessidade de se criticar o governo, de não se colocar as autoridades, os representantes eleitos, num pedestal de autoridades sacrossantas que não podem ser observadas, fiscalizadas, vigiadas, como se o preço da liberdade não fosse a eterna vigilância. O governo, ele inclusive tem a ganhar, prestando atenção à crítica consciente, sensata, a crítica vigilante dos observadores e dos formadores de opinião. Então, o crítico independente tem esse dever e tem essa missão, e o IL dá espaço para isso, de observar os caminhos seguidos pelas autoridades, fiscalizar as suas confusões, os seus atropelos, sempre visando o bem do país, sempre visando uma finalidade essencialmente construtiva. Não só o governo em si, representantes eleitos abarca também outras esferas da representação política, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vem protagonizando também tensões com o governo federal e adotando um certo tom de chantagem, como se
faça isso, senão eu não faço aquilo, não levo adiante aquilo. E esse aquilo que ele não leva adiante, a que ele opõe resistências, é fundamental. No caso, a reforma da Previdência. Esse quadro já está relativamente pacificado, pelo menos nas aparências. Nós tivemos acesso recentemente a cenas do Rodrigo Maia apertando a mão do Sérgio Moro, ele que se bateu contra o pacote anticrime, Rodrigo Maia também voltando a trocar afagos com o presidente. Então esse quadro já não é mais o mesmo que era quando o artigo foi publicado. Mas o texto O Novo Imperador do Brasil, também do Júlio César Cardoso, faz uma ironia com a atuação do Rodrigo Maia e pressiona o Rodrigo Maia a entender o papel que ele tem ocupando o posto que ora ocupa como presidente da Câmara. Ele tem uma missão muito importante de ajudar a levar adiante, a pautar os assuntos que são urgentes para as necessidades econômicas e para a viabilidade econômica do país. Além da questão do presidente da Câmara, né, e a questão das críticas ao governo, nesse cenário de turbulências e de convulsões que o governo Bolsonaro atravessa, sobretudo na cobertura midiática dos seus discursos, das suas decisões, nós tivemos também muita polêmica recentemente em torno da questão do golpe de 64. Né? Em domingo passado, dia 31, nós tivemos aí os 55 anos, o aniversário de 55 anos do momento em que o presidente João Goulart foi deposto diante de uma rebelião militar deflagrada em Minas Gerais pelo general Olímpio Mourão Filho. Essa história todos conhecemos, tem muitos produtos, documentários aí sendo lançados para discutir esse assunto, vozes se levantando para lembrar esse momento histórico. E pensemos o que quisermos, essa decisão, esse convite do presidente da República para que os quartéis comemorassem o momento, comemorassem o 31 de março, que gerou tanta polêmica e tanta balbúrdia, independentemente do que nós pensemos sobre isso, é um momento importante, é um momento oportuno para a gente refletir sobre a nossa história, conhecer um pouco mais a nossa história e pensar sobre os impactos que essa história tem com o presente. E aí o João César de Mello, traz o artigo sobre o golpe de 64, em que ele sugere uma reflexão no sentido de que, independentemente dos defeitos, dos erros, dos absurdos cometidos pela ditadura militar que se seguiu, a gente precisa entender o contexto da Guerra Fria e entender que seria muito pior, isso acho que ninguém contesta, que seria muito pior um regime totalitário de extrema esquerda no Brasil. Seria uma situação muito pior, e ele faz uma comparação apontando para o fato de que os esquerdistas que hoje alvejam o regime militar endeusam essas ditaduras como a cubana, como muitas vezes a soviética, a Coreia do Norte, enfim, a venezuelana, que hoje nos causa problemas aqui bem do nosso ladinho. Então ele levanta essa reflexão crítica para o leitor do IEL. Se antes nós falamos do valor de se criticar o governo, de se manter a vigilância constante ao governo, e por isso nós dissemos que nós voltaríamos a falar que no IEL nós temos espaço para opiniões diferentes, aqui nós temos, ou para ângulos diferentes, não necessariamente se contradigam, mas que se complementem, aqui nós temos um artigo contra os críticos destrutivos. É o artigo O Importante é Destruir, também do João César de Mello, em que ele denuncia intenções na imprensa, em certas manchetes sensacionalistas, de obviamente apenas causar confusão e não pensar no bem do país. Isso aí prova, frisemos isso, como o IEL está aberto ao contraditório e aberto à complementação das ideias. E por falar finalmente em críticos destrutivos, nós tivemos esses críticos destrutivos em ação, não contra o governo recentemente, mas contra um astro do esporte, de fora das quadras, como técnico, mas um astro, e isso ensejou um artigo, agora sim, do João Luiz Mauad, que foi talvez o mais bem sucedido em redes sociais recentemente, que é um artigo sobre a questão do Bernardinho, das suas críticas sobre a presença de jogadores trans em times femininos no vôlei. O artigo Por que as regras que permitem mulheres trans em esportes femininos são absurdas. Todos nós devemos ter visto o caso da jogadora, Tiffany, que é uma auto-intitulada mulher trans, jogando no time feminino de vôlei, e o Bernardinho soltou, no momento de indignação, em meio ao jogo, soltou a declaração de que o saque, a força física que Tiffany empreende no seu jogo, contrasta com o que as mulheres, efetivamente, as suas competidoras, as suas concorrentes, são capazes fisicamente de fazer.
E a Ana Paula do vôlei, que é colunista, que hoje escreve sobre política, ela defendeu a declaração do Bernardinho. O próprio Bernardinho acabou fraquejando, pediu desculpas, né? Tentou contemporizar a situação diante da pressão que recebeu. Mas o fato é que ele não tinha que pedir desculpas coisa nenhuma. A biologia se impõe, a ciência se impõe, né? Os cromossomos se impõem. E isso vai além de qualquer tipo de politicagem, de politicalha correta, né? São os fatos. A ciência demonstra, os fatos demonstram. Então nós precisamos parar de ter medo de dizer a verdade por causa da pressão das ideologias esclerosadas da contemporaneidade. Os fatos estão aí para serem ditos, para serem proclamados. E aí eu coloco lenha na fogueira e digo com todas as letras: mulher trans não é mulher, entendeu? Aceitem isso, simplesmente aceitem, porque os fatos vocês não podem mudar. Esse é o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.